Essa questão, né, ela está relacionada com os movimentos, né, que a gente tem da Terra, os dois principais movimentos da Terra. Um deles, né, é o movimento que a gente chama de movimento de translação, né, que é o movimento da Terra ao redor do Sol. Então, se nós tomamos esse modelo aqui, né, a bolinha azul a Terra e aquela lâmpada simbolizando o Sol. É claro que aqui está muito fora de escala, porque se fosse nessa distância que nós já teríamos todos queimados, né? Mas o que vai acontecer aqui? À medida que eu vou girando o meu modelo, né, eu percebo que a Terra, né, ela vai girando também ao redor do Sol. Esse é o movimento de translação, né, que dura, né, 365 dias, que compõe aquilo que nós chamamos de ano. Então, a cada um ano, a Terra dá uma volta completa em torno do Sol. Agora, se a gente perceber também ao longo desse movimento, né, a gente vai ver que a Terra, ao mesmo tempo que ela está girando em torno do Sol, ela gira também em torno do seu eixo. E esse é um movimento que a gente chama de movimento de rotação, que demora, né, 24 horas, que é o nosso período de um dia. Então, o que acontece aqui? Se a gente observar, né, nesse momento agora, né, você tem o Sol iluminando este lado aqui da Terra e o lado de cá, né, em princípio, ele não está recebendo diretamente a luz do Sol. Então, para quem está desse lado aqui da Terra, seria o período da noite. Quem está do lado de cá, estaria no período do dia, né? À medida que a Terra vai girando, olha, chega um momento, passado 24 horas, que aquele lado, né, que não estava recebendo a luz do Sol, né, que estava no escuro, agora está sendo iluminado pelo Sol, e o outro lado está no escuro. Então, inverteu, né, aproximadamente em torno de 12 horas, né, isso vai depender muito da estação do ano, inverteu a situação. Então, na verdade, né, a questão do Sol se esconder, né, entre aspas, aí, é mais em função desse movimento de rotação da Terra, né, que faz com que, ora, né, ele esteja iluminando um lado da Terra, consequentemente o outro lado está no escuro, e ora ele está iluminando o lado contrário. Uma coisa interessante também de perceber aqui nesse modelo, que a gente tem essa outra bolinha aqui que representa a Lua, né? Então, normalmente a gente tem a ideia, né, de que Lua e Sol estão em lados opostos, né? Então a gente acha assim, então vai para o lado da Lua, vai para o lado do Sol, né? De dia o lado do Sol, de noite o lado da Lua. A gente observar esse modelo, isso também não é verdade, né? Há momentos aqui, olha, em que Lua e Sol estão do mesmo lado. Né? Assim como também, né, vai chegar algum momento em que, de fato, né, a Lua vai estar do lado oposto. Né? Aí já tem que entrar outros movimentos, né, que tem o movimento também de translação da Lua ao redor da Terra, o movimento de rotação da própria Lua. Então, veja bem, essa parte aqui, para quem está aqui, está de dia. E a Lua, por que a Lua não está visível, né, para essa pessoa? Porque, veja bem, a face dela que está voltada aqui para a Terra não está iluminada pelo Sol. Então, a Lua não tem, né, digamos assim, luz própria, né, como o Sol. Então, uma pessoa que está aqui, olha, veja bem, ela está de dia, porque a Terra está sendo iluminada pelo Sol, porém, ela não consegue enxergar o quê? A Lua. Porque o lado da Lua que está iluminado pelo Sol está oposto, né, à face que está virada para a Terra. Né? Aí, quando a gente continua aqui girando, né, o modelo, né? Então vamos pensar aqui uma situação, né, por aqui, né? Uma pessoa que está desse lado aqui estaria de noite, porque o Sol, né, está do lado oposto, e ela já conseguiria ver pelo menos essa parte da Lua aqui, olha, que está sendo iluminada pelo Sol. E aí que você tem a questão das fases da Lua. Né? Então, uma lua crescente significa cada vez uma parte maior dela vai estar sendo iluminada pelo Sol, até chegar a lua cheia, né? Quando toda a face da lua está sendo iluminada pelo Sol. E a partir daí você entra na fase que a gente chama de fase minguante. Né? Na fase minguante, então quer dizer o quê? Que a face da lua que está sendo iluminada pelo Sol vai diminuindo, até ela ficar totalmente sem receber a luz do Sol, que é o que a gente chama ali de lua nova. Então, nesse caso, quando a gente fala que a Lua é uma Lua nova, né, efetivamente ali, significa que a face que está voltada para a gente à noite, ela não está sendo iluminada pelo Sol. Né? Mas, basicamente, a questão do Sol
está relacionado com o movimento de rotação da Terra, né? Então a Terra ela gira em torno do seu eixo, né? Então isso faz com que a gente tenha a percepção, né, de que o Sol está escondendo, né? A gente tem esse problema quando criança, né? Sem falar assim, o Sol vai para o outro lado do mundo, a gente falava que era para o Japão, né? E isso historicamente, se a gente for parar para pensar, não é uma condição fácil, né, de a gente aceitar, porque a gente não tem a percepção desses movimentos da Terra. A sensação que a gente tem é de que a Terra está parada. E todos os dias, né, a gente vê um Sol que nasce a leste e se põe a oeste, passando sobre nossas cabeças. Então a sensação que a gente tem é de que o Sol, né, é que está girando em torno da Terra. Isso é simplesmente uma questão de referencial que a gente fala, né, na física, né? Então, como a gente está no referencial da Terra, a gente acompanha esses movimentos da Terra e é como, né, se a gente não estivesse em movimento em relação à própria Terra. Para a gente simplificar, entender um pouquinho melhor essa ideia de referencial de movimento, só pensar você, por exemplo, dentro de um ônibus, né, em movimento. Se você está sentadinho na sua cadeirinha ali, né, em relação ao ônibus, você está parado. Porém, né, em relação a um poste, a uma árvore, né, aquele ônibus, você percebe que o ônibus está em movimento. Mas quando, por exemplo, se você está dentro desse ônibus ali, se ele tiver uma velocidade ali mais ou menos constante, você joga um objeto para cima, esse objeto volta para a sua mão, né? Então a gente tem uma sensação assim que em relação ao ônibus eu não estou em movimento. Num avião, quem já teve a oportunidade de viajar, isso é muito mais fácil. Então quando o avião está em velocidade cruzeiro, mesmo estando em uma velocidade muito grande, né, você pode caminhar tranquilamente ali dentro, que a percepção que você tem é como se você não estivesse se deslocando. É a mesma coisa da gente, né, em relação à Terra, né? Então a Terra, para o nosso referencial, é como se a Terra estivesse parada. Para a gente perceber, de fato, né, esses dois movimentos de translação e de rotação, é como se eu imaginasse, por exemplo, alguém lá do Sol olhando para a Terra. Então essa pessoa estaria, de fato, né, fora do nosso referencial Terra, que estaria observando esses dois movimentos. E, historicamente, essa foi uma ideia difícil, né, de ser construída, né, porque os modelos, né, planetários que o homem constrói, né, desde antes de Cristo, eles sempre usam muito a percepção que a gente tem do espaço visto da Terra. E essa percepção do espaço que a gente tem visto da Terra é de um Sol que gira em torno da Terra. Então, por esse motivo, né, Galileu Galilei, né, quase foi parar na fogueira, né, porque ele apresentava, né, uma ideia que revolucionava naquela época, né, a concepção que se tinha de uma Terra parada e de um Sol girando em torno da Terra. E era interessante que Galileu ele instigava as pessoas a pensar, né, nessa coisa do modelo, porque veja bem, como eu não tenho a sensação da Terra em movimento, como é que eu posso dizer que a Terra está em movimento? E é difícil, não tem como, né? Basicamente eu estou provando isso. Mas ele mostra que, mesmo ele estando se movendo, né, eu poderia, digamos assim, não ter essa sensação do movimento. E para isso, por exemplo, ele usa ideias do tipo, imagine que você estivesse dentro de um barco e subisse no alto do mastro, né? E do alto desse mastro você soltasse lá de cima uma pedra. Onde cairia essa pedra? Provavelmente a maioria ia responder que seria no pé do mastro. Agora, estando o navio em movimento, se você repetir onde que cairia essa pedra? E na época dele era fácil, né? Porque existiam as grandes navegações e tal, era fácil fazer esse tipo. Então, se a pessoa fizesse essa experiência, ele veria, né, que mesmo estando o navio em movimento, a pedra continuaria caindo no pé do mastro. Então, com isso, ele simplesmente mostrava o seguinte, né, que a Terra também poderia estar em movimento, né, e, efetivamente, as experiências que nós fazemos aqui na Terra, por estarmos, né, no mesmo referencial, né, apresentariam uma resposta como se, em princípio, a Terra estivesse parada. A velocidade que a gente tem, tanto de rotação quanto de translação da Terra, é muito superior, né, à velocidade de um avião. Um avião, por exemplo, em velocidade de cruzeiro, em torno de 800, né, km por hora. Né? A Terra, no caso, o movimento da Terra, é mais de 20 mil, né, quilômetros por hora. Então, é uma velocidade extremamente grande. Mas, como nós estamos no mesmo referencial da Terra, né, então a gente pode pensar assim, analogamente com a Terra, se fosse o nosso avião, que nós estivéssemos embarcados nele ali, né, efetivamente a gente não tem a percepção desse
desse movimento.